Seja muito bem-vindo ao nosso encontro teológico. Peço que você assista até o final. Hoje preparamos um programa imperdível para você. Vem comigo, que o programa de hoje está só começando. A paz do Senhor. Estamos de volta com o nosso encontro teológico. Passamos um período ausentes, reconheço, e pedimos perdão pela ausência de estarmos realizando, como de nosso costume, este encontro que é tão proveitoso e de tão grande valia para o nosso conhecimento intelectual e espiritual. E o tema de hoje será a origem do carnaval. Gostaria de falar um pouco a respeito da origem deste movimento que faz parte da cultura do Brasil e que não é uma cultura, mas que faz parte da cultura brasileira, influência da Europa sobre o continente latino-americano e, em especial, ao Brasil. Tudo começou no 4º século de nossa era cristã. Todos nós sabemos que a história da humanidade se divide em dois períodos: o período antes de Cristo e o período depois de Cristo. Depois de Cristo, no ano 313 depois do nascimento de Cristo, período esse que dá-se início ao período da nossa era, quando um dos imperadores do mundo antigo, imperadores romanos, e dentre eles o imperador Constantino, no ano de 313 depois de Cristo, ele sancionou um edito sancionando uma lei que autorizava e que determinava o cristianismo como a religião do Império Romano, a religião oficial do Império de Roma. A partir daí, a igreja cristã, que havia sido fundada por Jesus e propagada pelos apóstolos, que deixaram a igreja sobre a administração e comando dos pais da igreja nos séculos posteriores ao 1º século de nossa era, passou por um período de grande influência externa, ou seja, depois da morte dos pais da igreja no 2º ao 3º século da era cristã, quando chegamos no 4º século, ano de 313, Constantino, imperador de Roma, determina que o cristianismo, agora antes proibido, antes religião proibida pelo Império, agora passa a ser a religião oficial do mundo antigo, oficial do Império Romano. Com essa autorização, o que antes era proibido passou a ser permitido, e não só isso. Além do Evangelho ser proibido, passou a ser permitido e obrigatório. Além de ser uma liberação, passou a ser uma determinação para que todos se filiassem a esta religião. E quem não aderisse a esta determinação sancionada pelo imperador estava sob o risco de ser detido, preso ou até mesmo morto, que foi o caso de muitos cristãos que foram executados, como nas histórias que nós podemos ver no Coliseu de Roma, nas catatumbas de Roma, nos mártires cristãos e na Grande Inquisição Romana. São mortes macabras, bizarras e grandemente cruéis por parte do Império Romano, que teve a sanção religiosa de autorizar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. A partir daí, o cristianismo sofre algumas modificações e mutações religiosas e ritualísticas. E daí então começa o paganismo ser inserido dentro do cristianismo. Então perceba que é uma questão religiosa e que se origina de uma influência religiosa. Até porque a igreja passou a receber o nome de Igreja Católica Apostólica Romana, quando a igreja passa a ser romanizada. Romanizada porque foi a igreja oficializada pelo imperador de Roma como a religião oficial do império. A partir daí, a igreja que antes era chamada de Igreja Católica Apostólica Cristã passa a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Quando a igreja passa por essa transição de igreja cristã para a igreja romana,
ela sofre algumas alterações e modificações doutrinárias. Então, quando os dogmas, tradições e paganismos do imperador, junto às culturas romanas da época, acabam que influenciando de uma forma muito intensa a igreja que antes era preservada pela sã doutrina apostólica. O credo ele passa ali por algumas modificações e também sofre algumas influências pagãs e tradições dogmáticas que são incluídas e inseridas ao credo apostólico, que era a única base doutrinária de fé e prática, baseadas, é claro, na Bíblia Sagrada até então. Com essa influência do século III ao século XVI a XVII, nós temos aí um período longo de muita influência da Igreja Católica Apostólica Romana sobre a Igreja e inseriu aquilo que nós chamamos de Quaresma, que corresponde a 40 dias depois de 3 dias, que são os 3 dias que correspondem ao Carnaval. Então nós temos 3 dias que correspondem ao Carnaval pela tradição, agora mais recente são 4 dias, mas eram 3. Depois destes 3 dias, a começar na quarta-feira, chamada Quarta de Cinzas, nós temos aí, na contagem pelo nosso calendário romano, 40 dias até o último domingo que antecede o domingo da ressurreição. Então, se você pegar o calendário e contar da quarta-feira de cinzas para frente, você vai ver que são 40 dias que vão cair justamente no domingo que antecede, que antecipa o domingo da ressurreição. Porque nós temos a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição. Neste caso, estamos em 2025. E o dia do domingo da ressurreição será dia 20 de abril. E o dia da sexta-feira da paixão será no dia 18 de abril. Como a quaresma sempre acontece e tem que acontecer 40 dias depois deste período, que é o período do carnaval, movimento que a Igreja Católica praticava em relação ao termo carnaval, carna, que vem do termo latino, e vale, carnavale. O carnis é vale, que quer dizer, na nossa linguagem, carnaval, cujo significado é carne, quer dizer, carnes, ou carna, no latim, que significa carne, e vale, que significa abstinência, ou abster-se. Se nós invertermos, ficará vale carne, e não carne vale. Vale carne, que quer dizer abstinência ou abandono à carne. O que a Igreja Católica ensinava era que nesses dias que antecedem a quaresma, e que também fazem parte da quaresma, havia, claro, um processo preliminar de dias antes da quaresma, em que o povo tinha que se preparar para se abster-se da carne durante 40 dias até o dia da quarta-feira de cinza, que é o período em que os cristãos deveriam se abster de tudo que se relaciona à carnalidade, à promiscuidade, à imoralidade e ao pecado, durante 40 dias até a última semana que antecedia a semana da paixão. Então, uma semana antes do domingo da ressurreição e da sexta-feira da paixão, nós temos o fim da quaresma, que começa agora quarta-feira, amanhã, no dia 5 de março, e ela só vai terminar no dia 13 de abril. Porque depois de uma semana, que é o dia 20 de abril, nós temos o domingo da ressurreição, sendo sexta-feira, dia 18, 5 dias depois da quaresma, a famosa sexta-feira da paixão. Então, esta é uma tradição religiosa criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, que deveria ser uma apologia ao jejum e à abstinência de tudo que se relaciona à carnalidade. No entanto, com o passar do tempo, chega ao Brasil a influência católica, com esta tradição já inserida nessa religião católica aqui no Brasil, com a chegada dos colonizadores no século XVI de nossa era. Quando Dom Pedro I chega com a sua comitiva, ele já traz essa tradição acompanhada do catolicismo, e que sofreu também aqui no Brasil algumas modificações do século XVI até o século em que nós estamos, século XXI. Então, com toda essa influência, portanto, o que lá atrás, historicamente, era ensinado pela Igreja Católica, que deveria ser um período de jejum e de abstinência religiosa de tudo que se relaciona à carnalidade, hoje nós vemos o contrário de toda essa tradição histórica e religiosa sendo praticada de forma promíscua, lícita e imoral de muitos que são adeptos a estas festividades populares
no nosso país chamado Carnaval. Você precisa saber disso e de mais alguns detalhes que não cabem aqui no nosso programa, mas os principais elementos que definem a origem do Carnaval até os dias de hoje nós podemos trazer no nosso programa. Portanto, perceba que há uma influência religiosa nessas origens e que foram sendo inseridas com tradições que acabaram invertendo o sentido real do Carnaval, que deveria ser uma abstinência, e que agora passa a ser uma festividade popular. Portanto, foi bom estar com você até aqui. Eu tenho novidades muito importantes e interessantes para você que chegou até aqui no nosso programa. Por esses dias eu estarei compartilhando com vocês. Estejam em oração por mim, que eu estarei anunciando em breve novidades maravilhosas. Continue conosco no nosso programa. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe o nosso programa com seus amigos. O link ele sempre fica disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Manda para os teus amigos, não vai sobrecarregar o teu aparelho se você enviar este link para os teus amigos assistirem o nosso programa e aprender sobre a origem do Carnaval. Dúvidas e perguntas, deixe nos comentários que eu estarei visualizando e interagindo com você, não só hoje, mas no decorrer de todos os nossos programas que nós estaremos realizando aqui no nosso canal do YouTube. E na medida que eu for visualizando os comentários, eu estarei continuamente interagindo e dando respostas necessárias para você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro teológico.